você vá circular ali pela avenida, né, você já saiba que vai ter um trecho que estará interditado. Vamos continuar falando sobre esporte? Nath já está aqui junto com a gente no nosso estúdio para ter aquele momento de atualização. E hoje, especificamente, a gente fala sobre os nossos clubes alagoanos que estão aí passando pela Copa do Brasil, né, por mais uma fase. E olha que o CSA surpreendeu muita gente, viu? Exatamente, Mara. Um bom dia para você, para todos acompanhando mais uma edição do Gazeta News Manhã. Hoje a gente vai fazer o nosso bloco do Esportes especial Alagoas, né? A gente tem aí 2 representantes alagoanos disputando a terceira fase da Copa do Brasil e um dos nossos representantes ontem, como você muito bem falou, Mara, o CSA entrou em campo e a gente pode dizer que representou Alagoas da melhor maneira, né? A gente viu aí todas as semanas naquele modelo, exatamente, da melhor maneira. A gente teve o CSA vencendo a equipe do Grêmio por 3-2, né? Um jogaço no Estádio Rei Pelé, o Estádio Rei Pelé que lotou, a gente teve uma média aí de 9.500 pessoas no Estádio Rei Pelé. Caramba. Então foi um grande público para uma quarta-feira às 9h30 da noite, né? A torcida entendeu que era um jogo importante, se fez presente e a torcida foi o fator fundamental para o CSA garantir essa vitória. Bora falar um pouquinho de como foi a partida agora, né? Enquanto a gente vai dar uma olhada também já nos gols dessa partida, que foram 5 gols, foi muito gol que a gente teve ontem à noite. O CSA, ele começou bem no jogo, então isso já foi um gás a mais que o time teve. O time já entrou em campo muito bem, a gente tá vendo isso daqui, foi o lance do primeiro gol de Thiago Marques com assistência do Enzo, e o primeiro gol saiu logo aos 15 minutos. Thiago Marques se postando ali muito bem posicionado entre os zagueiros do Grêmio e consegue aí fazer, né, dar um chute rasteiro que acaba passando por Thiago Volpe, o goleiro da equipe do Grêmio, e aí a gente vê a explosão da torcida, né? Logo aos 15 minutos do primeiro tempo, o CSA, que estava melhor no jogo, foi até deu uma triscadinha ali na trave e a bola entra. O CSA que já abre o placar e o placar que resultou exatamente disso, né? O CSA jogando muito bem, começou com aquele estilo de mandante, indo para cima, o Grêmio não estava se encontrando dentro de campo e o CSA conseguiu abrir o placar. Depois que abre o placar, que faz esse 1-0, a gente tem ainda um bom desempenho do CSA, mas em um desses descuidos que a gente inclusive mencionou, né, sobre esses pequenos erros do CSA, teve um descuido de marcação, que aí a gente tem o Bright White, que chuta também no meio da área. E a gente tem, né, os defensores do CSA até certo ponto meio perdidos ali, né? A equipe do Grêmio consegue construir a jogada, encontra Bright White sozinho ali na pequena área e ele que fica frente a frente com o goleiro Gabriel Félix e deixa tudo igual para a equipe do Grêmio, esse gol que saiu aos 23 minutos. Então ainda no primeiro tempo a gente teve o Grêmio conseguindo empatar a partida, a gente vendo mais uma vez agora por outro ângulo, né? Dá para entender o espaço que o sistema defensivo do CSA acaba deixando e leva um empate. E a gente vê até a frustração, né, dos jogadores do CSA após sair o gol, porque realmente no momento o CSA estava melhor na partida. E o resto do primeiro tempo a gente teve toda essa boa disputa, né? A gente teve a disputa do CSA querendo ainda virar a partida, o Grêmio também procurando o seu segundo gol, e aí na volta do segundo tempo a gente tem os times ainda disputando altamente. Aos 80 minutos, o Dodge me acerta esse chute de fora da área. A gente vai ver no replay para entender direitinho a jogada. O CSA tinha recuperado a posse de bola, mas acaba perdendo novamente, cede a posse de bola para a equipe do Grêmio. A gente vendo, ó, tava ali com o Enzo, que acaba chutando para trás, e aí o Dodge chuta de fora da área e acerta um golaço, uma jogada indefensável, um chute indefensável para o Gabriel Félix poder defender. Não dá nem para culpar o goleiro em um lance como esse, né? A gente vê realmente o mérito do Dodge nesse chute de fora da área, virando a partida para o Grêmio, né? Então, aos 80 minutos, a gente tem Grêmio vencendo por 2-1 o CSA. Parecia estar tudo se encaminhado, mas aí Marcelinho, que vem do banco, aos 87, empata novamente a partida e até parece se assemelha com aquele gol do Bright White, né? A gente vê o CSA ali construindo as jogadas aos poucos, Marcelinho sozinho na pequena área, ainda rasteiro, né? Ele acaba escorregando um pouquinho na hora do chute. Ó, a gente vendo aqui o CSA construindo a jogada, a gente tem o passe que encontra o Marcelinho sozinho na pequena área, ele até escorrega, mas no minuto final consegue chutar para o gol e mais uma vez, aos 87 minutos, deixando tudo igual para o CSA no jogo. Gols muito bonitos, inclusive. Gols muito bonitos. A gente teve, né, foi recheado, assim. Aí pensar, aos 87 já estava tudo ali se encaminhado, mas não ficou suficiente para o CSA queria essa vitória. E aí já nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, né, já nesses minutos acrescidos, a gente teve uma falta cobrada e quem foi para a cobrança foi o camisa 10, o Brian.
E ele simplesmente fez essa pintada aqui que é até sem palavras para descrever essa cobrança de falta. Então, Brian, camisa 10, um dos principais jogadores da equipe do CSA. O Brian, que inclusive estava com proposta de deixar o clube, né, uns meses atrás, mas que permaneceu no CSA e agora nesse jogo contra o Grêmio acerta esse belíssima cobrança de falta. O Thiago Volpi, goleiro do Grêmio, ele até acaba escorregando, né, na hora do gol e acaba ficando ali perdido, mas também foi uma bola indefensável. A gente vendo agora desse ângulo, né, de fora a gente vê o Thiago Volpi desliza e a bola entra no gol, né, virando. Faz, exatamente. Realmente. Isso já foi nos minutos finais, depois do CSA só segurou o jogo. A gente tá vendo aqui os replays de novo, da maneira geral. Mas depois disso, né, depois desse gol do Brian, o jogo praticamente acabou. O CSA deu aquele jeitinho ali brasileiro, né, do futebol brasileiro, de segurar a bola e garantir essa vitória. E uma vitória importantíssima, né? Esse jogo valeu pela terceira fase, como a gente mencionou, e foi o jogo de ida. O jogo de volta vai acontecer dentre umas 2 semanas e vai ser lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Então, a gente vai ter aí esse jogo de volta, mas já foi uma vantagem que o CSA conseguiu criar. É uma vantagem pequena? É uma vantagem pequena, apenas por um gol de diferença. É um resultado completamente, né, que o Grêmio consegue também converter jogando nos seus domínios. Mas, pelo contexto do jogo, pela maneira que se desenhou a vitória, a gente percebe que ela foi muito maior do que apenas o resultado, né? Esse resultado coroou aí o grande futebol que o CSA jogou dentro de campo. E, na minha opinião, nem uma vitória do Grêmio, nem um empate seriam placares justos. Sim. Pelo que o CSA conseguiu produzir. Não é fácil você enfrentar um time com a camisa do Grêmio, com o respeito que o Grêmio tem no futebol brasileiro. É claro, não vive um bom momento, não tá, né, times passam por altos e baixos, já esteve em fases melhores, mas precisa muito, exige muito para você conseguir bater de frente com o gigante do futebol brasileiro, e o CSA ontem à noite conseguiu fazer isso. Foi bonito, né? Foi bonito de ver, então, a vitória aí do nosso representante alagoano ontem na Copa do Brasil. Mas hoje tem mais. Hoje entra em campo o Clube de Regatas, né? Exatamente. Hoje a gente teve, ontem, melhor dizendo, a gente teve essa grande vitória do CSA e hoje a gente espera que essa magia seja passada para esse jogo aqui de logo mais, né, no começo da noite às 6 horas. O Clube de Regatas Brasil viajou para enfrentar a equipe do Santos, Clube de Regatas Brasil que já está lá, está nesse momento naquela concentração final, né, os atletas ali finalizando aquele período de concentração, aquela pré-eleição e depois se organizar para poder se dirigir a Vila Belmiro, onde vai acontecer essa partida e também vai ser um jogo interessantíssimo da gente estar acompanhando por todos os fatores que rodeiam, né, a partida. Além de ser uma terceira fase Copa do Brasil, é um jogo importantíssimo por todos esses fatores da competição. A gente também tem o Santos, né, que é o adversário do CRB, vivendo uma fase bem mais ou menos ali também. A gente falou do Grêmio, né, que não vive suas melhores fases, mas eu acredito que o Santos ainda está em um momento mais turbulento ainda, porque teve uma troca de técnico. Nessa semana, inclusive, o novo técnico do Santos, o Kleber Xavier, que ele já tinha sido auxiliar da seleção brasileira, ele começa no comando do Santos, então ele teve ali basicamente 1 dia, 2, para ele poder treinar a equipe, né, a partir do momento que ele foi apresentado oficialmente pelo Santos. E o Santos, que já não vivia um momento bom no Campeonato Brasileiro da Série A, teve dificuldades no Campeonato Paulista, ainda sofreu essa troca de técnico recente, dá margem também para o CRB fazer igual ao CSA, né, ao seu rival aqui do estado, de ir para cima também, acreditar numa possível vitória jogando fora de casa, porque vai ser uma vantagem importante. E eu acredito que o CRB tem plenas chances, pelo que já demonstrou nesse começo de temporada e nesse começo de Série B com o Eduardo Barroca, de garantir um resultado muito bom também, como foi o CSA ontem. Muito bem, então, vamos lá, né? Vamos agora torcer para que o CRB também venha com esse resultado positivo, né, para nós alagoanos. Ficamos muito felizes com esse desempenho do CSA e queremos o mesmo ou mais, viu, CRB? Fica aí agora a pressão para você. Nath, meu amor, muito obrigada pela sua participação. Hoje também ainda tem jogo, né? Vamos lá, vamos convidar o pessoal que está nos acompanhando. Exatamente. Hoje a gente fez a nossa edição mais curtinha aqui do nosso bloco de esportes, mas por um motivo muito especial também, que a gente vai ter um resto de dia muito recheado de mais futebol, inclusive futebol com o próprio CRB. A gente adiantou esse jogo de logo mais, que a gente vai ter pela noite, mas pela tarde a gente vai ter o CRB por outro campeonato. O CRB vai disputar a Copa Série B Sub-20, né? O Campeonato Brasileiro da Série B Sub-20. Acontece na tarde de hoje no estádio Rei Pelé. O jogo que vai acontecer às 3 horas da tarde, mas você já pode ficar ligadinho
aqui na Gazeta a partir das 2 horas que a gente vai estar fazendo essa transmissão, né? A transmissão oficial, com imagens, com narração, com reportagem e com comentários também de toda a nossa equipe de esporte. Inclusive, eu estarei lá fazendo esse trabalho também. Então, a nossa equipe se juntando para trazer o melhor para você e poder estar acompanhando essa partida. SRB, né, disputando os meninos do CRB, o famoso galinho que a gente chama, né? O galinho disputando, vai jogar contra o Ceará no Estádio Repelé às 3 horas e às 2 horas você já pode ficar ligadinho para acompanhar essa partida e logo seguindo de um jogo para o outro, a partir das 5 horas a gente também já segue no pré-jogo para essa partida entre Santos e CRB, né? Também com toda a nossa equipe de comentário, de narração, de reportagens, inclusive reportagens em loco. Olha, então a gente legal. Hoje movimentando aqui toda a nossa equipe de esportes para trazer a melhor cobertura para você que está acompanhando a gente. Muito bem, então a partir das 2 horas, viu? Aqui na Gazeta News. Obrigada, meu bem, mais uma vez. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Bom feriado. Eu que agradeço, Mari. Desejar um bom feriado para você. Uma boa tarde também. Agora, acho que pela primeira vez agora é uma boa tarde. É verdade. Realmente a gente já entrou na tarde. Desejar uma boa tarde também a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. E na nossa sexta-feira eu estou de volta para a gente falar muito mais desse jogo do CRB, ver aí o resultado e também trazer todo aquele panorama dos outros campeonatos, como a gente sempre faz. Muito bem, então até amanhã, viu? Obrigadão.